espírito super protetor, ensiná-los a reconhecer possíveis perigos. Essas são apenas algumas coisas que nem a melhor chocadeira do mundo pode fazer pelos pintinhos. Nesse vídeo eu quero destacar as principais vantagens de se chocar os ovos na galinha. Quais que são os benefícios de se utilizar uma galinha em vez de uma chocadeira. E se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal, porque semanalmente a gente posta vídeo relacionado à criação de aves. Vamos falar então sobre a primeira vantagem que a galinha apresenta: super proteção. A galinha mais dócil, a galinha mais tranquila que seja, ela simplesmente consegue ativar o modo fera para defender suas crias. Muitas das vezes elas estão dispostas a enfrentar animais que em outras circunstâncias elas fugiriam. Por exemplo, no caso da cobra e gaviões. E por que essa é uma grande vantagem da galinha? Bom, o fato dela trazer essa proteção durante 24 horas, ou seja, não só durante o dia, mas até mesmo no período noturno, reduz grandemente o trabalho do criador. Essa proteção, ela envolve também o fato da galinha ela aquecer os pintinhos. Às vezes você vê a galinha ali sozinha, quando você observa direito, os pintinhos estão todos sobre seus cuidados embaixo das suas asas. Na chocadeira, isso não é possível. Depois que os pintinhos nascem, eles estão sobre os seus cuidados. E você precisa ficar no pé dia e noite. Até mesmo para aquecer, a gente se utiliza uma lâmpada. Depois que os pintinhos saem da chocadeira, nos primeiros 7 dias, eles precisam ser aquecidos por uma lâmpada. No caso da galinha, ela faz esse trabalho, proporcionando a você mais liberdade para cuidar de qualquer outro trampo que você tenha. E quando a galinha ela choca os pintinhos, ela até mesmo consegue proteger ele de outras aves adultas. Às vezes, quando o pintinho ele é criado ali, depois da chocadeira você junta ele com as outras aves mais velhas ficam beliscando, judiando deles, e isso atrapalha o desenvolvimento dos pintinhos. Quando ele está junto com a mãe dele, ela protege. A galinha ela se torna uma fúria, enfrentando até mesmo os donos do terreiro, que são os galos. Então essa se torna uma grande vantagem de se utilizar a galinha. Rápido desenvolvimento instintivo. A galinha, desde bem cedo, logo que ela sai do ninho com os pintinhos, a primeira coisa que ela passa a fazer é ensinar para ele hábitos instintivos, como por exemplo, ciscar. A galinha ela vai atrás de outros alimentos que muitas vezes os pintinhos por si só nos primeiros dias de vida não conseguem. Geralmente quando o pintinho ele sai da chocadeira, a gente põe ele na lâmpada, naquele local onde ele vai receber só ração de crescimento, ração inicial. A galinha não, a gente pode oferecer a ração de crescimento, a ração inicial, solta ali a galinha junto com os pintinhos, ela vai ciscar e vai ensinar o pintinho a ir em busca do próprio alimento. Ali ele vai começar a encontrar as primeiras pastagens, também pequenos insetos que já podem servir como alimento para eles e uma fonte de proteínas, de vitaminas diferente daquela que a ração proporciona. Como as aves elas têm instinto de reconhecer predadores, o simples fato de um gavião sobrevoar em cima do galinheiro já é suficiente para as galinhas tentarem se esconder ou começarem a fazer barulho alertando sobre o perigo. Esse instinto a mãe ela passa a ensinar para os pintinhos desde bem jovens. Então podemos dizer que eles são preparados para o mundo mais rápido, porque desde os primeiros dias de vida eles veem como que a mãe reage quando enxerga uma cobra, como que ela reage quando vê de longe um possível predador. E aquilo o pintinho já entende que é um perigo. Então para depois ele se tornar uma presa de um gavião, de uma cobra, de um saruê, é muito mais difícil. Ele se torna uma ave bem mais arisca, porque ela foi ensinada pela mãe a se proteger, a se precaver de possíveis perigos. Na chocadeira isso muitas vezes não acontece. Pode ser que o pintinho ele fica tão mansinho, tão acostumado conosco, que ele acabe também se acostumando com certos perigos, certos animais que são até predadores. E isso é prejudicial para uma criação. Economia. A chocadeira, por ser elétrica, ela gera gastos para poder chocar os ovos.
O fato de você deixar a chocadeira ligada por 21, 22 dias, que é o período de incubação, no final das contas você vai ter um gasto a mais com a energia. Além do gasto posterior ao nascimento que você vai ter na lâmpada para aquecer os pintinhos. Esse gasto ele geralmente se prolonga ali por mais 7 dias, dependendo da ave que você está criando. E vai depender também da região, se ela é fria, quente, isso também varia. Já no caso da galinha, quando a galinha ela deita para chocar, ao invés dela gerar mais gasto, tem um efeito inverso. A galinha ela passa a diminuir o custo. Se você choca ovos utilizando a galinha, você sabe que quando a galinha ela deita nos ovos ali no ninho, às vezes ela fica 2, 3 dias sem sair para ir em busca de alimento. É tanto que quando chega o período final da incubação, geralmente a galinha ela perdeu muito peso. Então, ao invés dela aumentar o custo durante a incubação, é o contrário, ela diminui porque ela come menos e ainda assim ela continua viva. E a mesma coisa se dá quando os pintinhos nascem. Quando eles saem do ninho, a galinha ensina eles a ir em busca de alimento. Então, às vezes você põe um pouquinho de ração ali de manhã, os pintinhos vão pastar com a galinha, vão ciscar, vão caçar o que fazer para lá. Quando ela volta, você oferece mais um pouquinho de ração. Nesse sentido, você não fica tão preso, tendo que deixar o comedouro cheio todo dia para que os pintinhos eles tenham ração suficiente. A galinha, como mãe, ensinam eles a ir em busca desse alimento. Mas é claro que o fato das galinhas apresentar essas vantagens não quer dizer que não há desvantagens em relação à chocadeira. O ponto é que para algumas pessoas vai valer mais a pena utilizar a galinha, enquanto para outras utilizar a chocadeira é mais viável. Quer ver um exemplo? Se uma pessoa ela quer chocar 100 pintinhos, ela quer chocar 100 ovos, quer tirar 100 pintinhos. Se ela for esperar a quantidade de galinhas para entrar no choco para poder tirar essa quantidade de pintinhos, ela simplesmente vai demorar muito tempo para poder atingir essa quantidade de pintinhos. A chocadeira você pode tirar ovos durante todo o ano. Não depende da ave, depende de você. De janeiro a janeiro você pode escolher tirar os pintinhos. Existem sim outras vantagens e desvantagens da galinha em relação à chocadeira. Eu destaquei aqui as principais. Cada pessoa precisa analisar o caso de maneira específica pensando em você. E aproveitando, falando sobre essa nossa incubação, foi muito boa. Eu pus 12 ovos embaixo da galinha, desses 11, apenas 3 não tiveram resultado. Eles estavam galados porque no final eu vi que eles estavam cheios, porém por algum motivo não nasceu, sempre acontece. Mas a incubação foram de 8, nasceram 8 pintinhos, 90% dos pintinhos foram pescoço pelado. Aqui, pessoal, tem cria do Braddock, logo a gente vai ter que tirar o Braddock por causa da idade dele e também porque os outros aqui são cria dele. Mas eu espero que alguns dos pintinhos aqui saiam bem parecidos com ele. A gente vai descobrir mais na frente. O ninho para a galinha poder chocar foi bem simples. Eu utilizei um ninho de papelão. Eu já até mostrei aí no canal como fazer esse ninho. Eu reproduzi ele novamente aí. Fiz esse ninho, pus um pouco de areia e foi muito simples. É um ninho descartável. Agora que a galinha já chocou, eu posso simplesmente descartar esse ninho aqui. Ou levar para o galinheiro para que elas utilizem para postura de ovos. Esse foi mais um vídeo do canal Agrocriação. Se você não é ainda o nosso inscrito, considere sinceramente ficar aqui no canal e continuar semanalmente receber notificações de vídeos como esse. Inscreva-se, comentem o que vocês preferem, galinha ou a chocadeira. Deixe nos comentários, deixe o like e até o próximo vídeo.